Em 87, eu deixei de dar uma grande tacada na queda da Bolsa de Nova York, foi dia 19 de outubro de 1987, aquele chamado de Black Monday. Eu tinha escrito um artigo dizendo que a Bolsa ia despencar. Então, o normal é que eu ficasse vendido numa grande quantidade. E, na verdade, eu fiquei vendido, mas aí venceram as operações e a renovação custaria muito caro. O tempo vale dinheiro no mercado, que eles chamam time value. Então, eu fiquei esperando algum tempo para que o time value caísse um pouquinho e vender. E nisso, o mercado levou o tombaço. A bolsa caiu um quarto, caiu 25%. O Dow Jones e o S&P, que são os dois principais indicadores da Bolsa de Nova York. Seja bem-vindo ao terceiro capítulo do documentário Ivan, a história proibida do mercado financeiro. As histórias, lições e bastidores que estão sendo revelados nesse filme vêm gerando grande interesse sobre o funcionamento e as oportunidades do mercado financeiro. Em nome de toda a Inversa, eu gostaria de abrir este terceiro capítulo agradecendo pela intensa participação que vocês vêm mostrando em comentários nas redes. Nos próximos minutos, o Ivan e outros participantes dessa produção vão transmitir mais ensinamentos para você entender melhor como o mercado se comporta e também para conseguir potencializar a sua renda em qualquer cenário. Nos dois primeiros capítulos, você aprendeu mais sobre a evolução do mercado financeiro e descobriu algumas das estratégias de quem ficou rico investindo em ações, títulos ou contratos futuros. Se ainda não conseguiu assistir aos dois vídeos, convido você a ver esses conteúdos. A partir de agora, você vai descobrir como o Ivan pode te ajudar a potencializar seu patrimônio com operações certeiras. O momento não poderia ser o melhor porque, apesar dos altos e baixos, os economistas que você ouviu nessa produção destacam que a tendência da bolsa é de alta. Mas se eles estiverem enganados, não se preocupe, porque neste terceiro capítulo você vai descobrir que o mercado oferece oportunidades de ganhos mesmo em ciclos de maior turbulência. Portanto, desfrute ao máximo dessa verdadeira aula que o Ivan Santana está oferecendo. Com vocês, a terceira parte da história proibida do mercado financeiro. Nesse dia, eu quase abandonei o mercado. Por frustração. Aconteceu aquilo que eu previa, não só falando com os amigos, como previ por escrito, num relatório que chamava-se Relatório FNJ. E no dia que aconteceu aquilo que eu quis, eu não ganhei nada. A maior utilidade do Ivan Santana para o investidor iniciante é que o Ivan Santana, apesar de toda a experiência que ele tem, ele mostra mais os erros do que os acertos. Então, assim, o leitor iniciante que tem medo de entrar nesse mercado, ele começa a entender que todo mundo erra. Existe um processo de aprendizado. E isso faz com que ele tenha todo esse sucesso e as pessoas sempre olhem para ele como um mentor, né? Ele tem essa humildade que é natural dele. Eu sempre quero saber o que é que ele pensa, né? Porque você saber o que o Ivan pensa, apesar de você pensar diferente, ele ajuda na minha tomada de decisão. Insider não é necessariamente um criminoso. O criminoso é o insider que tem uma empresa, sabe que ela vai ter prejuízo, vende a empresa, não conta para ninguém, aí a empresa apresenta o balanço com prejuízo. Agora, o cara que sabe de uma notícia é um insider, mas não é ilegal. Ele sabia, alguém contou para ele. Os informantes existem desde os anos 20. Jesse Livermore, que foi o maior operador dos anos 20, por exemplo, era um cara que tinha uma rede de informação enorme, entendeu? Eu fiquei realmente extasiado, impressionado com a qualidade dos relatórios que ele escreveu. O Ivan sempre escreveu muito bem. Mesmo escrevendo sobre o mercado, sobre açúcar, cacau, dólar, não sei o quê, era muito prazeroso ler os relatórios do Ivan. Eles pareciam quase que romances, assim, era uma coisa assim
realmente muito agradável de ser lida. O Ivan, ele escrevia newsletters para a Bolsa e eu já tinha ouvido falar muito dos relatórios do Ivan. Então, pessoas do mercado comentavam que todo mundo ficava esperando chegar aquela newsletter do Ivan lá na Bolsa. E eu tinha muita curiosidade de recuperar esses documentos, então saí aí numa busca para tentar achar, até que um leitor da Inversa escreveu pra gente que ele tinha guardado isso impresso e mandou para nós, né? Mas ele já tinha uma visão diferente sobre todos os mercados globais. E o que eu acho mais encantador do Ivan é que ele tem uma percepção muito apurada de como todos os acontecimentos do mundo podem se refletir rapidamente no mercado. Ele falava que flutuava muito, que às vezes ganhava muito dinheiro, aí no outro dia resolvia apostar tudo, aí perdia, aí daqui a pouco recuperava, aí comprava apartamento, queria comprar outro apartamento. Então eu ficava muito empolgada da forma como ele contava as histórias e tal. E isso foi durante um ano, ele contando várias histórias do que acontecia com ele, até que um dia ele falou que estava pensando em escrever um livro. Meu pai, que não era uma pessoa erudita, assim, não era uma pessoa que era de muita leitura, me falou assim, você quer entrar no mercado financeiro? Eu te recomendo esse livro. E ele me deu Mercadores da Noite, do Ivan Santana, que meu pai tinha lido e se apaixonado pelo livro e me indicou. Então, ali foi uma espécie de sedimentação da minha paixão pelo mercado, porque o livro é brilhante, é muito intenso, muito divertido, muito bem escrito também, mas ali você tem muitas ideias mesmo de investimentos. O Ivan é um cara apaixonado pelo Fluminense, apaixonado, né, você vê, apaixonado pelos mercados, é um cara que gosta do risco, ele realmente gosta muito de correr risco, e a história dele é uma de ganhos e perdas e fascinante. Ele havia chegado de Nova York, tinha feito um curso na Universidade de Nova York, era um curso coqueluche no momento, porque era muito pragmático. Faziam estágios nas corretoras, nos bancos americanos e na própria Bolsa Americana, Nova York Stock Exchange e na Nasdaq, a Bolsa Eletrônica. Então ele chegou cheio de empolgação e muito trabalho. O mercado começou a tomar corpo quando houve a Revolução Cubana em 1959, Fidel Castro assumiu e o governo americano ficou com muito medo da América Latina se tornar comunista. Então eles chamaram brasileiros, argentinos, bolivianos, enfim, gente de todo mundo. E a Bolsa de Valores era uma roda de pôquer. Tinha no Rio, São Paulo, tinha a Bolsa de Café em Santos, que tinha alguma importância, mas a Bolsa girava em torno de 4 a 5 mil pessoas e assim, com maior volume, em torno de 100, 200 pessoas. O trabalho meu inicial implicava em risco zero, que era comprar dólares do exportador e vender dólares para o importador ganhando um pequeno spread, uma pequena margem. Mas logo eu comecei a antever o dia seguinte, o outro dia. Na verdade, pode-se dizer que eu fui a pessoa que instituiu o mercado futuro no Brasil. Por exemplo, a Petrobras comprava uma grande quantidade de dólares para importar petróleo. Eu sabia que naquele dia o dólar ia subir, mas no dia seguinte não tinha razões para subir tanto. Então eu vendia dólares que não tinha para repor no dia seguinte. Então fui assim mais ou menos o pioneiro. Eu digo mais ou menos não, eu fui o pioneiro do mercado futuro. O mercado é incipiente, negociava-se a pólice do Tesouro de Minas Gerais, que você cortava aqui o cupom, notas promissórias da Companhia Siderúrgica Mannesmann. Não existia mercado financeiro. Então existiam os bancos e alguns investidores que compravam esses títulos, essas apólices. Ele continua relevante, as ideias dele continuam relevantes e continua nessa abordagem pragmática de fazer as pessoas ganharem dinheiro a partir das ideias, né? E não numa... Eu vejo muitos analistas preocupados em fazer o melhor modelo, né? De atualizar da forma mais precisa e ótima possível as suas planilhas de Excel, enquanto na verdade o objetivo deveria fazer as pessoas ganhar dinheiro. Mas existem momentos críticos assim que é ainda mais interessante você conversar com ele. Por exemplo, numa eleição presidencial no Brasil, ele já passou por isso diversas vezes, né? Coisa que a minha geração ainda está
aprendendo, acha que sabe, só que não. Então, você entender eventos imponderáveis, as caixinhas de surpresa que são, pelo menos nessa questão política, é um dos exemplos que eu tenho para citar, né, a utilidade aí do Ivan. Ele já viveu muita coisa e sabe os diversos cenários que podem sair de uma eleição presidencial, de um segundo turno ou não. Economia vale a mesma coisa, né? A minha geração talvez tenha vivido 3, 4 crises aí. A do Ivan passou por inúmeras. Então, ele já tem uma noção de prováveis, né, cenários e prováveis desfechos aí da economia ou da política, do cenário que a gente está esperando. Eram 3h30 da tarde da quinta-feira, 6 de setembro de 2018, pouco antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Quando fazia uma passeata numa das ruas centrais da cidade de Juiz de Fora, o candidato Jair Bolsonaro levou uma facada. Naquele momento, assim que soube da notícia pela televisão, eu percebi que Bolsonaro poderia ser eleito presidente da República. Ele se tornaria vítima, em vez de agressor, como muita gente o acusavam, e além disso, teria a vantagem de não participar de nenhum debate. Não deu outra coisa. Trader tem que se aproveitar desses momentos, bons e ruins, para tomar decisões. Sangue frio é um dos segredos da profissão. O que eu acho muito animador é que eu não vejo oposição grande. Eu vejo uma sensação brasileira de que ela é inevitável. Você não vê uma multidão caminhando na rua com bandeiras vermelhas contra a proposta da Previdência. Todo mundo sabe que tem que ter a proposta da Previdência. Então o governo precisa eleger uma maioria bem confortável na Câmara, bem confortável. Mas eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que ele vai conseguir porque não tem outra alternativa para o Brasil. Se ela for aprovada, a Bolsa em geral vai ser uma atacada, entendeu? Desde o início da exibição deste documentário, temos recebido inúmeras mensagens de pessoas interessadas em saber mais sobre o que o Ivan pensa e do momento do Brasil e do mundo. Muita gente ainda quer saber mais das estratégias do Ivan e como elas podem ser aplicadas dentro da realidade de cada um. Em comum, todos estão interessados em aumentar o patrimônio. Alguns querem ter mais dinheiro para comprar a casa própria, outros para fazer uma viagem inesquecível, comprar o carro dos sonhos. Muitos querem garantir o futuro dos filhos. O que esta produção vem deixando bem claro é que tudo isso está muito perto do seu alcance se você seguir os passos certos. Produzimos esse documentário com a intenção de levar adiante o legado de um dos operadores mais respeitados do país. Mas como nós desconfiávamos, a bagagem do Ivan Santana não coube num único filme. E também as dúvidas dos nossos espectadores não puderam ser completamente esclarecidas ao longo da produção. Por esse motivo, o Ivan Santana aceitou abrir um programa completo para treinar um grupo seleto de pessoas. O objetivo é que todas essas pessoas terminem esse programa capazes de repetir as tacadas milionárias que o Ivan deu ao longo de sua carreira. E ao selecionar um grupo pequeno de seguidores, o Ivan conseguirá dar atenção especial e pessoal a cada um deles. Você talvez se lembre do Ivan dizendo que o melhor momento de sua vida estava por vir. Pois bem, o inquieto Ivan, aos 78 anos de idade, está se lançando ao maior projeto de sua vida. E é claro que a Inversa mobilizou toda a sua equipe de editores, especialistas, programadores e assistentes para que este sonho do Ivan se torne realidade. Trata-se de um projeto sem precedentes não apenas na Inversa, mas em todo o mercado editorial de conteúdo financeiro. Neste momento, não existe absolutamente ninguém, vou repetir, ninguém, melhor do que Ivan para orientar você. São 6 décadas de carreira que ele colocou inteiramente à sua disposição após influenciar ao longo de sua vida alguns dos maiores nomes no mercado. Então, eu convido você a assistir ao 4º e último capítulo do documentário. Chegou a hora de saber em detalhes como você pode ter o grande mestre ao seu lado para tomar importantes decisões de investimentos. Anote aí, 28 de março, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Será o nosso próximo encontro.
Fique atento ao nosso alerta de liberação do 4º capítulo, porque, como eu disse, as inscrições para o treinamento do Ivan serão restritas. Até lá!